A TV Cidade preparou para você um programa muito especial chamado Trabalho da Gestão. Nesse programa nós vamos conhecer as rotinas das secretarias da Prefeitura de João Pessoa. E hoje nós vamos iniciar aqui no Parque Arruda Câmara, também conhecido como Bica. Vamos lá! O Parque Zoobotânico Arruda Câmara é um paraíso bem no meio da cidade. Oferece o contato com a natureza. Vamos acompanhar de perto quem são os responsáveis pelo funcionamento desse lindo local. E para me recepcionar aqui, nós convidamos Rodrigo, ele que é diretor do Zooparque Arruda Câmara. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Michele. Prazer recebê-lo aqui no nosso parque. Então vamos lá. Rodrigo, vamos iniciar pelos básicos. Qual é o horário de funcionamento do parque? O horário de funcionamento do parque é a partir das 8 horas da manhã e vai ininterruptamente até às 17 horas. Qual é o tamanho do parque? O nosso parque hoje tem uma área abrangendo a parte do zoológico, a parte de recreação e o resquícios de Mata Atlântica em torno de 26 hectares. 26 hectares. E quantos animais nós temos aqui no parque? O nosso plantel é em torno de 400 animais. O nosso programa, ele tem realmente o objetivo de conhecer o outro lado, aquele que ninguém conhece, que são realmente todo o trabalho, né, da tua equipe. Certo. Quantas pessoas compõem sua equipe? A minha equipe é formada por aproximadamente 59 funcionários, né? Dentre eles nós temos o pessoal da administração, temos os técnicos, temos os tratadores e o pessoal dos serviços gerais. E só para a gente complementar, aproximadamente quantas pessoas o parque recebe por mês? Olha, varia muito, né? Principalmente no período do ano, né? Os meses de férias, como julho, dezembro e janeiro, é um público, é uma quantidade maior de visitantes, em torno de 40 a 50 mil visitantes por mês, né? E no período e nos meses mais comuns, né, em torno de 20 mil, 15 mil visitantes ao mês. Você poderia me levar para conhecer o parque? Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo, a gente chegou aqui, acho que assim que a gente entra no parque, eu queria que você me explicasse como é dividido, subdividido aqui o parque. Certo. Primeiramente, a gente começa aqui com o nosso prédio da administração, que fica aqui, né? Nós temos as salas da administração, o corpo técnico, da educação ambiental, assessoria de comunicação e também da guarda municipal, tá certo? Logo ali naquele outro prédio nós temos as práticas integrativas, né? E temos a cozinha também dos funcionários, tá certo? Por trás do nosso prédio aqui da administração, temos a primeira praça da alimentação. É essa primeira e também tem outra lá no lago, tá certo? Um pouco mais aqui à frente, nós temos o nosso orquidário que está em reforma, certo? O recinto dos felinos, tá certo? À direita aqui tem a fonte do Tambiá, que o próximo mês vamos começar a reforma. O IFAM já deu todas as autorizações, né? A construtora responsável pela reforma já veio aqui para demarcar os canteiros de obras, tá certo? Um pouco mais à frente nós temos ali o recinto das aves, tá certo? O serpentário ao fundo. Ali nós temos o recinto dos jacarés e mais à frente o recinto dos primatas. Embarquei nessa aventura e fui recebida por Tiago Neri, ele que é o chefe do setor do zoo, e destacou os pilares do parque: o bem-estar animal através da conservação, educação ambiental e a pesquisa. Tiago,
Eu sei que você tem um carinho, um amor, um cuidado com esse parque já há muitos anos, né? E aí a gente escuta algumas pessoas que criticam, né, a questão dos animais ficarem presos, né? Que o ideal era que os animais fossem soltos. Então, diante disso, me diz aí quais são os pilares, né, do nosso parque, do nosso zooparque. Então, o zoológico, ele surgiu como uma necessidade, até um egoísmo humano, que era a ideia daquele animal na vitrine. Essa é uma visão muito antiga. Com o tempo, as coisas foram mudando, as coisas foram evoluindo. Hoje, o zoológico é um local de abrigo. Esses animais que estão dentro do zoológico, quando você visita esse parque, saiba que você está observando animais que sofreram maus tratos. Ou seja, vítima de tráfico de animal, ou vítima de resgate em locais onde não tem mais a mata para ele. Então, quando a gente pensa que o crescimento das cidades, a expansão do mercado, as indústrias surgindo, a natureza foi diminuindo gradativamente e é natural que isso aconteça. Para onde esses animais vão? As pessoas têm que se perguntar isso. Quando a gente tem aqui na nossa região metropolitana queimada de cana-de-açúcar, para onde esses animais vão? Então, o zoológico hoje é esse ambiente. Saiu aquela imagem de local onde os animais ficavam presinhos lá e agora não, agora é um local onde dá qualidade de vida, já que eles não têm mais a natureza à sua disposição. Então são animais mutilados, são animais com problemas comportamentais. As pessoas acham que só quem não pode voltar para a natureza é quem está amputado, quem perdeu uma pata, mas não é. Tem animal que por passar a vida inteira vítima do tráfico na casa das pessoas, ele não sabe mais viver na natureza. Se ele for solto, ele vai morrer. E aí por isso existem ambientes como esse, os locais onde a gente vai colocar o animal e vai dar qualidade de vida para ele, tentar reproduzir ao máximo possível, dentro das limitações espaciais, um ambiente que o animal teria na natureza, para ele ser um animal de verdade. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente traz para a população uma oportunidade única, que é uma escola a céu aberto. O zoológico ele não pode ser visto como área de lazer, única e exclusivamente. A gente tem os parquinhos de diversão para as crianças, a gente tem áreas de lazer, mas antes de tudo a gente tem uma sala de aula, uma aula de biologia, uma aula de conservação, que as pessoas têm que entender. Então quando você traz seu filho, é uma obrigação sua dizer para ele esse diferencial, mostrar que ele está vendo um macaco que é vítima de tráfico, e é por isso que a gente não pode tirar os animais da natureza e levar para dentro das casas. Ver como esse animal convive em bando, ver do que ele se alimenta. Então o tempo todo os animais estão dando aula para a gente. Só cabe a gente mudar a nossa forma de olhar. Então, além de toda essa questão voltada, já abrigando os animais e depois pensando na sala de aula que tem para as crianças, a gente tem também, por trás disso, nos bastidores que você vai conhecer, a gente tem muita pesquisa científica sendo desenvolvida. Porque quando esse eu ouvi macaco falar tá aqui, sobre isso, que é a questão da preservação das espécies. Algumas espécies estão em extinção e o parque ele se propõe a organizar essa pesquisa para que isso não aconteça, e eles fazem os filhotes, né, produzem os filhotes e colocam os filhotes na natureza. Isso acontece? Exatamente. Então a gente tem, e não é uma coisa como algumas pessoas pensam que nasceu o filhote a gente pega e coloca na natureza de todo jeito. Isso seria um abandono. É um projeto de pesquisa. Então existe toda uma demanda de projetos de conservação e manutenção daquela espécie, específicos, uma rede de zoológicos a nível nacional e a nível internacional que fazem esses programas decidindo qual é a área de soltura, decidindo qual é o melhor local, como esse animal deve ser solto e os protocolos até conseguir essa soltura. Então tem todo um estudo atrás. Lógico que tem muito sentimento de amor, tem muito sentimento de carinho para os animais, mas tem muita ciência também envolvida. Não é só eu amo, vou soltar, não. Vou soltar como, quando, onde, vai comer o quê, do que se alimenta, o predador que tem lá, que é interessante falar também sobre isso, que tem que estar no equilíbrio na natureza. Então o risco de superpopulação ou o risco de soltar um indivíduo num local onde ele não existia, também existe uma série de estudos que a gente faz. Além disso, o zoológico ele permite alguns tipos de pesquisa que a natureza não permite. Por exemplo, vamos supor um cachorro do mato, um animal que ocorre aqui nas nossas matas em João Pessoa. Se eu pego um cachorro do mato na natureza e faço uma coleta de sangue nele, aquele sangue não vai me dar um dado muito interessante, porque eu não sei como ele se alimentou, o tempo de jejum, eu não tenho muita informação desse animal. Se eu faço isso no cachorro do mato do zoológico, eu sei exatamente o que ele comeu, eu sei quando ele comeu, e aí eu consigo traçar esse sangue como um parâmetro para a espécie.
No dia que tiver uma raposa, que não aconteça, mas se acontecer de uma raposa atropelada na estrada, e eu precisar ver os parâmetros dela de vida livre, eu vou ter um parâmetro normal, que é o parâmetro do animal que está aqui, que eu sei qual é a dieta. Inclusive tem uns mini chips, né, que são colocados nos animais justamente para poder ter todas essas informações. Menor que um grão de arroz, uma coisa assim. Isso, ainda existe... são os nanochips. Isso. A gente usa para a marcação dos nossos animais. Existe toda uma legislação por trás do zoológico. Então a gente tem a Instrução Normativa 07/2015, do IBAMA, onde ele diz que os animais que estão aqui no zoológico, todos eles são microchipados ou marcados. Então, se você vai quando a gente entrar no recinto das aves, você vai ver que algumas usam como se fosse um anel na pata. Aquilo ali é aquela presilha, aquela anilhazinha, ela é numerada. E cada indivíduo aqui do zoológico, ele tem sua identidade. Seria como se fosse seu RG, sua identidade, para a gente garantir esse controle também. Então, o zoológico, ele não pode simplesmente ir na natureza, pegar um animal e trazer aqui para dentro, não. Como é que funciona, então, a captação desses animais? A gente tem uma rede de zoológicos no Brasil, né, que é a ASAB, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Vamos supor que aqui no zoológico da Bica a gente tem uma quantidade maior de macacos prego. E o zoológico Dois Irmãos em Recife tem uma quantidade maior de jaguatirica. Então a gente faz essa permuta. Eu preciso dos animais dele para meu bando ficar mais confortável e ele precisa de um animal que eu tenho aqui para que ele consiga parear e reproduzir. Então é feita essa troca. Além disso, a gente recebe muito dos parceiros da fauna. Então a Polícia Ambiental, o IBAMA, a SUDEMA, esses órgãos competentes para a gestão de fauna, quando eles recebem um animal apreendido, um animal vítima de tráfico, aquelas ações da polícia onde tem animais traficados, nas feiras de tráfico, esses animais são destinados, na sua maioria, para locais como o zoológico, porque não conseguem viver na natureza. São animais que já estão há muito tempo, como eu tinha falado, vítima do tráfico, né? É interessante a população de João Pessoa saber que o zoológico não pode receber animal de pessoa física. Então, se uma pessoa está com jabuti em casa e ele não quer aquele jabuti e quer trazer, ele não pode trazer para o zoológico. Se eu receber esse jabuti, eu vou ficar ilegal aqui no parque. O chip que você perguntou é exatamente isso. Esse animal não vai ter um chip, ele não vai ter uma identidade. Como eu vou comprovar que eu não fui na natureza pegar esse jabuti e botei aqui dentro? Entendo. Então, por isso, esses animais têm que serem destinados ao IBAMA. Você tem um grupo lá de macaco, papagaio, jabuti. Normalmente acontece muito com aves e jabutis. Se você tem, eles devem ser encaminhados ao IBAMA. E o IBAMA faz o encaminhamento para um zoológico, para um mantenedouro, para uma soltura, dependendo da condição do animal. Cada colaborador tem sua importância para o funcionamento do parque. Vamos acompanhar alguns deles e auxiliá-los em seu trabalho. Esse é o viveiro de imersão, local que as pessoas entram para ter contato direto com as aves. Me explica um pouco o que é que você faz aqui no parque. O meu trabalho é relacionado ao comportamento animal e condicionamento em específico, que a gente vai mostrar um pouquinho. Mas na verdade eu consigo acompanhar o comportamento dele, e a ideia do condicionamento é evitar que, por exemplo, a gente precisa anestesiar uma ave como essa e levar para o veterinário. Eu faço um trabalho que o veterinário vai conseguir vir aqui, por exemplo, e fazer uma avaliação do animal só sendo condicionado, né? Essa é a Blue, nossa arara azul, sempre nos recepcionando. Esse é um animal que ele foi pego através do tráfico, e existe infelizmente uma maneira deles colocarem uma anilha falsa nos animais, que é arrancando os taços, esses dedinhos do animal. Então ele veio com essa característica, é um animal que tem dificuldade para se locomover, mas que já está bem adaptado ao recinto, né? E como que o trabalho de comportamento faz a diferença? Eu acompanho esse animal, a forma como ele olha, a forma como ele se expressa, como ele caminha, e às vezes eu consigo perceber e dizer para você, ó, nesse momento ela não está legal, então passa, não... Então, como ela está muito à vontade, se você quiser baixar um pouquinho, ela vai lhe receber bem. Porque é um animal que quanto mais abaixo, mais ela vai ficar à vontade, porque ela não tem essa facilidade de voar. Olha ela indo pro teu lado. Que coisa linda. Oh. Isso, garota, muito bem. Então é um animal condicionado. Se o médico veterinário precisar avaliação, ela é condicionada para levantar a asa. Não precisa simplesmente colocar numa caixa, amarrar o animal, né? Ela adora carinho. Então, pode fazer carinho? Fica à vontade nessa parte de trás. Não, deixa pra lá. E aí a gente também, se ela não tiver à vontade, a gente também vai respeitar. Então o trabalho de comportamento é conhecer um pouquinho de cada animal, estudar sempre sobre eles
e a gente respeitar sobre isso. Se ela também não quiser ser tocada, ela vai ficar à vontade e eu não vou mexer. Né? Então é um animal condicionado, esse é um exemplo. A médica veterinária pode avaliar a asa, fazer todo um toque e o animal não vai atacar. Infelizmente é um animal que não tem como voltar à natureza e aí por causa disso a gente trabalha o condicionamento ao toque para ela aceitar. Marília, me explica então, aqui é o recinto dos felinos. Quais são os felinos que nós temos? Nossa, a gente tem aqui o recinto dos grandes felinos, aqui a gente tem a leoa, aí logo após a gente tem a onça pintada e no final a gente tem uma onça parda, né? São grandes felinos de verdade. E aí para o trabalho de condicionamento com esses animais a gente precisa ter muito mais segurança, então a gente tem uma separação entre os animais, mas pelo mesmo motivo, para facilitar o contato com ele, o manejo do médico veterinário, por exemplo, e até o bem-estar, que esses animais adoram brincar, né? Eles são gatinhos muito grandes, né? Você vai ver que eles adoram brincar e até por essas questões a gente faz um espaço específico para isso, a gente tem um espaço para esse condicionamento. Né? Vamos já lá acompanhar, conhecer? vamos. Como é que faz para dar alimento para ela? Na verdade, os tratadores vão por trás do recinto e tem um espaço específico, né? Esse é um animal que eu trabalhei por algum tempo. Minha ideia de projeto inicial com eles era fazer uma mudança de recinto sem que a gente precisasse anestesiar os animais, sem precisar amarrar os animais, enfim, como antigamente era usado. Então o condicionamento é importante também para isso. Eu fiz um trabalho com eles e só dá um comando, entra. Eles entraram na caixa de transporte, a gente fechou muito tranquilo, acionou o caminhão e o caminhão trouxe para cá sem anestesia, sem nada. Então isso já acontece nos zoológicos brasileiros, é algo que é muito falado por aí. Mas nós já estamos fazendo, nós nos preocupamos em diminuir o máximo de estresse que esse animal pode sofrer. Então, isso começou com ela e eu, como recompensa, eu tentava oferecer carne. E ela não quer carne na minha mão. O tratador põe lá atrás, no horário correto da alimentação. E ela come muito bem, mas comigo ela não quer. E ela foi demonstrando que ela queria carinho. Ela se jogava assim na tela, eu conseguia dar um toque. E aí hoje a recompensa dela só é carinho, infelizmente. Felizmente, né? Porque é muito legal, mas infelizmente porque eu gostaria também que ela aceitasse outras formas de recompensa. Alimentar os 400 animais do parque é algo que requer planejamento. O trabalho é realizado por uma zootecnista, o que seria uma nutricionista para nós humanos. A gente separa, né? A gente tem os cuidadores, que são os responsáveis por alimentar os animais, e aí a gente separa a alimentação de acordo com cada setor e cada cuidador responsável. Então, aqui na Vila dos Pequenos Mamíferos, a gente tem primatas, a gente tem os pequenos felinos, que são carnívoros, a gente tem os guaxinins, que são onívoros, e a gente tem a lontra, que também é carnívora. Então, a gente faz cada dieta individualizada, pensando no animal que está aqui, né? Porque muitas vezes você acha que é generalizado, macaco come banana. Não, não é assim. O macaco não come só banana, ele come muito mais coisa além da banana, né? Então ele come muito mais vegetais, muito mais insetos do que banana, né? Banana a gente bota uma quantidade mínima, que é um agrado que a gente faz para o animal. Então, por que tudo isso? Porque a gente estuda, pesquisa o que o animal come na natureza e faz uma adequação para o que eu tenho disponível aqui para dar para ele. Então eu faço todo esse equilíbrio. Para o animal que come carne, né? Então a gente não dá só carne, a gente dá carne, frango, peixe, coração, fígado, né? Então a gente tem que fazer essa variedade para dar um aporte maior de nutrientes para os animais. E aí, para complementar, a gente dá ração. A gente faz uma adequação também com algumas ações e faz esse complemento nutricional para os animais que aqui vivem. Todos os animais que estão no parque são animais que não se adaptam à vida livre, por vários motivos. O mais comum é terem vivido em cativeiro sob os cuidados dos humanos e perderam a capacidade de caçar e se defender. Foi o que aconteceu com a anta Carlos Daniel, um macho que aguarda em breve uma companheira, um animal bem grande, super dócil, que nos concedeu até um sorriso. Ele chegou aqui tem mais ou menos 6 anos,
Ele vem através do IBAMA. Todos os animais que chegam aqui são através do IBAMA. Então eles são apreendidos e aí são encaminhados para cá. Ele já chegou, já era adulto e ele ficava em outro recinto lá em cima. Não sei se vocês lembram, era lá naquela parte lá de cima. Aí ele foi transferido para aqui para baixo para ter mais acesso à água. Ele come 2 vezes por dia. Agora pela manhã a gente oferece esse capim para ele e a ração como complemento. Os cuidados médicos são semelhantes aos dos humanos. Esse acompanhamento é diário e constante. A gente está aqui com alguns animais, né, que estão sob a supervisão do médico veterinário, né, para fazer medicação, para ser observado, né, alguns já acabaram o tratamento, mas está aqui sob observação para poder voltar para os recintos. Então alguns vão ficar em caixas, né, de contenção para facilitar o manejo da gente aqui na hora de pegar, para fazer alguma medicação intravenosa ou intramuscular ou até mesmo via oral. A gente está aqui com um exemplar de tucano. Vou pegar ele para vocês verem. Esse quer tocar? Pode colocar a luva, por favor, então. A gente está aqui com o tucano, né, que fica lá no recinto das aves. E esse tucano, ele teve fratura, aqui ele teve uma fratura de bico, na parte de baixo do bico, né? E aí ele fica com um pouco de dificuldade de se alimentar. Então, para isso a gente fez uma adaptação, uma prótese, né, de adaptação para ele. Só que ele conseguiu tirar, conseguiu quebrar, então a gente fez uma parceria com uma colega nossa, né, que ela é dentista, a doutora Yasmine, e ela está fazendo para a gente uma prótese de acrílico para colocar aqui para facilitar. Então é bem legal essa questão, a gente consegue trabalhar com outros profissionais, né? É muito fácil a gente observar, né, um animal que ele está apresentando sinais de dor. Por exemplo, um animal que fica quietinho, apático e ele não tem esse comportamento naturalmente, a gente sabe que ele está apresentando um incômodo, né? Então a gente vai avaliar o animal, vai pegar, vai fazer avaliação clínica, vai fazer avaliação física, vai ver o que está acontecendo de diferente, né? Vai observar os comportamentos dele, e a partir disso a gente vê qual que é o melhor tratamento. E a partir disso a gente faz exame radiográfico, exames de ultrassom, exames de sangue, faz SWAB, né, para fazer exame citológico. Então tem uma bateria de exames que a gente coloca esses animais aí para fazer, para a gente ter um diagnóstico completo, né? No caso do tucano é mais simples porque foi uma fratura de bico, então a gente consegue chegar numa conclusão mais rápido do que fazer com ele, né? Mas tem outros animais que tem um processo mais demorado, né? Tem que esperar sair o resultado dos exames e tudo mais. O setor da neonatologia do zoológico, ele é responsável por prestar, né, todos os cuidados que os filhotes necessitam, tanto também quando a mãe está em gestação, a gente faz esse acompanhamento, faz o acompanhamento do nascimento, né? E às vezes o que é que ocorre? A mãe, ela não está fazendo os cuidados direitinho do filhote e a gente precisa intervir. Então é nessa hora que o setor faz a retirada do filhote, né, e traz aqui e a gente presta todos os cuidados. Nós temos incubadora, nós temos chocadeira, inclusive tem até um ovo de mutum, é uma ave, nós temos um casal aqui no zoológico. E um dos filhotes que está sob os cuidados nossos é o John, é essa preguicinha, né, um bicho preguiça comum. O John, ele nasceu aqui mesmo, tá? É de vida livre. Todas as preguiças da gente são de vida livre. Esses animais, eles não ficam muito bem vivendo em cativeiro, só quando tiver uma extrema necessidade. Então, assim, por algum motivo, ele foi abandonado pela mãe em janeiro e a gente fez o resgate, né? Ele precisou ficar um tempo na incubadora, que é para manter a temperatura, a umidade correta. Ele fazia a alimentação, era leite, a gente usa o leite de cabra, certo? Hoje em dia ele não toma mais o leite, ele está só na alimentação com as folhas, que é o normal para a espécie. Às vezes a gente também faz o uso de nebulização nesses animais como preventivo, porque normalmente preguiça pode apresentar problema respiratório, né, como pneumonia. Mas
ele vai voltar para a natureza. Vai voltar para a natureza, ele está em processo de reabilitação. Quando ele estiver bem maiorzinho, né, que ele está muito pequenininho ainda, a gente vai soltar ele. O parque tem história e tem uma lenda que fascina a todos. A fonte ela foi edificada no século XVIII e ela foi construída para ajudar na captação da água. As pessoas vinham aqui na bica para pegar água. Antes da fonte existia uma estrutura de madeira que levava o nome de bica. Então se popularizou, vamos pegar água na bica. E assim foi se popularizando, mesmo depois da construção da fonte, no século XVIII, e mesmo também depois da construção, da fundação do parque, né, a Rua da Câmara, as pessoas continuaram chamando esse espaço de bica. A água que jorra lá da fonte, ela fazia parte de um conjunto de fontes que existia aqui no centro da cidade e abastecia boa parte da cidade de João Pessoa. Mas lembrando que, no século XVIII, boa parte da cidade de João Pessoa se resumia apenas ao centro da cidade, né, o que a gente conhece hoje como Tambiá, Varadouro. Então a população era bem menor. Hoje em dia, a fonte ela não abastece mais as casas, ela só tem a função de abastecer os recintos aqui da bica, como lagos, lagoas, alguns córregos que passam por dentro dos recintos. Então, hoje em dia, ela só tem essa função aqui no parque. Os povos tabajaras e potiguaras guerrearam há muitos séculos atrás aqui nesse espaço e os tabajaras perderam, ou os potiguaras perderam, depende muito de cada versão, e um guerreiro da tribo que perdeu foi apreendido. E o nome desse guerreiro é o nome do bairro que a bica fica localizado, né, que é Tambiá. Tambiá foi preso e antes de sacrificarem Tambiá, deram a ele uma esposa de morte. Por ele ser um bravo guerreiro, decidiram presentear ele com a esposa. Então deram a filha do cacique, chamada Aipré. Eles se casaram e Aipré acabou se apaixonando por ele. E reza a lenda que após a morte de Tambiá, né, por sacrifício e tal, Aipré ficou muito triste, ela correu para a mata e ela chorou durante 40 luas. De todo esse choro, ela acabou se desfazendo em lágrimas e quando ela se desfez, acabou brotando uma fonte. E é a fonte que corre até hoje aqui, a nascente, né? Que corre, abastece a fonte e que está correndo até os dias de hoje. A educação ambiental é um dos pilares do parque. Esse contato com os animais e a natureza gera conscientização. A educação ambiental ela é um dos pilares que norteiam todos os parques, independente de seja zoológicos, aquários, parques botânicos. E nós aqui fazemos um trabalho muito de atendimento ao público, né? Atendimento a escolas, algumas instituições, alguns grupos de idosos, mas também temos um trabalho de capacitações, capacitamos, dependendo de como nós, da demanda, de pedidos, nós também fazemos capacitações com instituições, né, acadêmicas, mas também empresariais. E assim é um trabalho de sensibilização, um trabalho de fazer com que as pessoas tenham aquele cuidado, desperte nelas esse sentimento de cuidar do meio ambiente. Aqui nesse novo espaço, nós recebemos muitas famílias aqui para piqueniques, diversão, né, que nós temos pedalinho, mas também as escolas vêm muito para cá. Trazemos elas até aqui, né, esse ambiente onde elas fazem o lanche delas, né, onde elas descansam um pouco e tem esse contato também com a parte da flora, né, do parque. Passar esse dia no Parque da Bica foi uma experiência única. Acompanhar o trabalho de todos na busca incessante para o bem-estar animal. A dedicação de todos em suas funções define através da sensação que eles têm muito amor e muito respeito pelo parque.